Se você me perguntar assim, Leno, você está preocupado com os acontecimentos no Brasil nos últimos tempos? Sim, a minha resposta é sim. Eu ando muito, mas muito preocupado. Preocupado com o presidente Lula, com a sua segurança, preocupado com o que está acontecendo nos bastidores da política nacional. O Bolsonaro não está morto, politicamente ele está morto, mas o Bolsonaro está se movimentando nos bastidores. Eu temo pela segurança do presidente Lula, eu temo por uma investida miliciânica para retirarem o Bolsonaro de onde ele mora, em Brasília, uma vez que, se ele se refugiar em uma embaixada, ele pode simplesmente dar uma banana para o povo brasileiro e fica lá refugiado. As embaixadas são invioláveis. Se ele foge para uma embaixada, ninguém pode retirá-lo de lá. Ainda bem que ontem o presidente do PT, Lindenberg Faria, deputado pelo Rio de Janeiro, entrou com um pedido para que reforçasse a segurança na frente do condomínio onde o Bolsonaro está usando tornozeleira eletrônica. Esse artigo que para os bolsonaristas deve ser um artigo de luxo. Isso me preocupa porque não mandaram a Polícia Federal, mandaram a Polícia Penal Federal, que é uma polícia preparada, mas não tão preparada quanto a Polícia Federal, em se tratando de bandidos de alta periculosidade, como é o Bolsonaro e os bolsonarentos. Alguns, eles são frouxos, é verdade. Eles são mentirosos, também é verdade. Eles são falsos, é verdade também. Eles são tudo de ruim que você pode ou que não pode imaginar. E isso me preocupa, repito, porque se o Bolsonaro for até uma embaixada, se enfiar na embaixada americana, na embaixada da Hungria ou em uma outra embaixada que não tenha um tratado com o Brasil, é para que retire o ratão de lá à força, ele vai ficar lá por muito tempo, principalmente nessas duas citadas aqui. Repito, sei que as embaixadas são invioláveis, ninguém pode entrar em uma embaixada para retirar ninguém. Pode ser o pior bandido da pior espécie, assim como é o Bolsonaro. Se ele se enfia numa embaixada, lá ele fica. E repito, é onde entra a banana que o Bolsonaro sente muita vontade de dar para o povo brasileiro como um todo. Se ele chamou seus apoiadores de malucos na frente do Xandão, se ele pediu se, perguntou se o Xandão queria ser o vice dele, perguntou se podia fazer uma brincadeira com Alexandre de Moraes, o mesmo Bolsonaro canalha, safado, que vinha para Paulista, que ia para Copacabana, gritar para a sua escória, para a sua escumalha, que o Alexandre de Moraes estava abusando da sua autoridade de ministro do STF e que falava assim, acabou, porra. É o mesmo Bolsonaro, ele não mudou nada. Ele só mudou porque agora ele sabe que já está preso. E ele sabe que eu sei que ele está preso. Ele sabe que os seus seguidores sabem que ele já está preso. Só falta haver uma transferência. Agora, para onde essa transferência? Será que o Bolsonaro sai de lá direto para a cela da Polícia Federal, onde já está preparadinha para recebê-lo? Ou ele sai de lá para uma embaixada? Porque eu estou falando aqui de um grupo de milicianos que apoiam o Bolsonaro. Tem muitos milicianos perigosos que estão ainda do lado do Bolsonaro, que não caíram a ficha, que não sabem o quão Bolsonaro é covarde, é bandido, é corrupto. Então, isso me preocupa. Eu, por mim, assim, aqui falando como o não patriota, que esse negócio de patriotismo é uma babaquice sem limite. Negócio de patriotismo é para quem é bolsonarento. Como eu nunca fui bolsonarento e não serei nunca, jamais, pelo contrário, eu sou de esquerda aqui, ó. Essa camisa aqui, ó, amarela, não é da seleção brasileira não, tá? Essa camisa é de um time que meu filho representou,
Eu tenho um filho que joga futebol. Eu ganhei essa camisa de um time aqui de Sorocaba, chama-se Talento de Ouro. Ganhei do meu colega Thiago. E Thiago Gabriel, é o nome dele. E as pessoas ainda acham que o Bolsonaro pode não fugir. Pode, ele pode fugir. Repito, se a Polícia Federal estivesse fazendo a segurança na frente do prédio, condomínio que o Bolsonaro mora em Brasília, eu já estava preocupado. A Polícia Federal, que tem um melhor preparo. Imagina a Polícia Penal Federal. Uma polícia, eu diria que com menos conhecimento. Não tem tática de guerrilha, não tem técnica de sobrevivência, de imobilização, coisa dessa natureza. Então, é muito complexo o que está acontecendo no Brasil. E o que mais preocupa, quer dizer, uma das coisas que me preocupa muito ainda, é que hoje ainda é 26. O julgamento do Bolsonaro vai começar dia 2 ainda, daqui a uma semana. 7 de setembro, olha só essa data, 7 de setembro, possa ser que o Bolsonaro já tenha sido condenado, mas a previsão de que o julgamento do Bolsonaro irá até dia 12, se fosse dia 13 seria ótimo, não? Seria uma ótima pegada, mas pode ir até dia 13, e isso realmente preocupa. Que o Bolsonaro é bandido, tu já sabe, assim como eu sei. E não é porque eu sou de esquerda, não. É porque ele é. Ele fez por merecer essa pecha de bandido. Bolsonaro é corrupto. Bolsonaro corrompeu todos aqueles que cruzaram o seu caminho. Bolsonaro sempre foi do baixo clero, bandido da pior espécie. Aqui parafrasear agora o meu amigo José Fernando, do Portal do José, grande advogado, grande jurista, grande professor, pessoa que eu respeito muito. Ele chama o Bolsonaro de um reles batedor de carteira. Mas será que o Bolsonaro é só isso? Como ele está num estado de desespero total, ele pode se desesperar a ponto de pedirem para acionarem os milicianos, principalmente do Rio de Janeiro, ali de onde o Bolsonaro surgiu, ali do esgoto de onde ele saiu, de Rio das Pedras, e resgatarem o Bolsonaro. E isso é algo que me preocupa. Gostaria que ele já estivesse condenado, preso, um presídio de preferência de segurança máxima, mesmo que ele seja um heller batedor de carteira, mas ele já deveria estar preso em uma prisão que dá todas as condições dele nunca fugir, porque quem faz o que ele fez contra a nação brasileira, ele tem que apodrecer na cadeia. Quer dizer, se podre ele já está, né? Podre ele já está. Mas ainda acha que há uma tábua de salvação, tábua, eu falei, de salvação, que ele possa se safar da prisão, o que não vai. Eu tenho falado nos últimos vídeos aqui como às vezes a vida imita a arte. O Bolsonaro, na época da pandemia, quando ele dava entrevista ou chamava para aquelas lives dos horrores, ele imitava pessoas se afogando no seco, morrendo por conta da Covid, e ele negligenciando a não compra de vacina. E agora, quem diria, o Bolsonaro não pode conversar por mais de 2 minutos, que tem crises profundas de soluço. Aqueles mesmos soluços que ele fazia quando as pessoas estivessem se afogando no seco. Ele está com crises de soluço constantes. Mas nessa rábula bolsonarenta, não tem só ele, tem os seus